Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho falar para vocês um pouquinho sobre o Meyerhold. Eu já indiquei um livro aqui, né, da Beatriz Convalan sobre o Meyerhold, a vanguarda do teatro. Agora eu vou falar, né, sem indicar nenhum livro, e especificamente com as minhas palavras aqui um pouquinho. Esse vídeo vai ter duas partes, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho da história dele, não da história, né, mas como ele começou e o que ele queria com o teatro dele, que é considerado revolucionário na arte de atuar. E na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a biomecânica, que é a técnica que ele cria para criar os efeitos no palco que ele gostaria, né, que ele acha interessante esteticamente. Então vamos lá. O Meyerhold, ele é para começar, né, ele é considerado um dos mais importantes diretores do teatro do século XX, assim. Ele era, né, ele foi, todas as pessoas que eu falo aqui, a maioria já faleceram, né? Mas o Meyerhold, ele foi um importantíssimo diretor russo, um excelente ator, e eu vou começar falando um pouquinho da história dele, né? Ele estudou com o Nemirovich Danchenko, que é nada mais, nada menos do que um diretor que é cofundador do Teatro de Arte de Moscou, junto com o Stanislavski. Então, o Meyerhold, ele era aluno, né? Ele foi chamado como aluno por esse diretor, ele começa a trabalhar com ele e ele chama o Meyerhold para integrar o Teatro de Arte de Moscou. E ali dentro, né, observando as técnicas, observando tudo, ele vai se desenvolvendo enquanto ator e ele vai entendendo o tipo de teatro que ele gostaria de fazer. Então ele observa e ele fala que ele quer, na verdade, colocar em prática, desenvolver o que ele vai chamar de novo teatro, que seria um teatro estilizado, um teatro convencionado. Ele falava que o velho teatro, o antigo teatro, que seria o teatro naturalista do Stanislavski, estava muito conectado com uma ideia de encarnação das coisas, né? E ele, na verdade, queria utilizar meios plásticos para fazer arte. Uma parte aqui, né? O Stanislavski, ele é conhecido sim por utilizar as suas técnicas de atuação para colocar em cena, principalmente, os efeitos da dramaturgia de grandes autores, né? Como, por exemplo, Tchekhov, grandes montagens naturalistas para dar destaque, vazão, pensamento, fé cênica, enfim, a partir desses grandes textos e a pessoa acreditar muito naquilo, né, que está acontecendo, como uma atuação chamada naturalista realista, né? Mas as técnicas do Stanislavski, ele ter sido, né, um dos primeiros a esquematizar as formas de atuar, estudar as ações físicas, estudar, psicologizar, né, as encenações, o trabalho das atuações, tudo isso serviu de base para muitos e muitos e muitos e muitos diretores que vêm depois dele, né? Então, é claro que ele escolhe um resultado final, né? Um teatro que aí o Meyerhold vai falar de teatro velho, mas as técnicas também pesquisadas pelo Stanislavski serviram de pontapé para vários outros pensadores, né? Principalmente do teatro russo, polonês, enfim, inclusive Grotowski, né? Mas então, fechou a parênteses aqui. Então, o Meyerhold, ele vai estar criticando esse teatro que ele considera velho e ele vai falar, não, olha só, é necessário que a gente utilize, o que eu quero fazer em cena é utilizar a plástica. E o que ele está falando de plástica nesse sentido? Ele está falando de um desenho dos movimentos cênicos. Então ele está falando que, assim, além de prestar atenção nas palavras, pra gente hoje em dia isso tudo pode parecer óbvio, né? Mas é muito importante a gente estudar isso, porque isso vai levando pra gente entendendo as possibilidades estéticas e linhas de trabalho que a gente pode ter em cena. Então, o que ele estava pensando? Ele estava falando assim, olha, existem outras formas do público absorver
as coisas quando as pessoas estão em cena. Então o público, ele tem um viés intelectual, ele escuta as coisas, ele vai pensando sobre as coisas, mas ele também tem uma sensibilidade visual. Então existe uma coisa no movimento cênico dos atores que está voltado mais para a sensorialidade do que para o intelecto. Então o ator, ele precisa entender que ele em cena, ele é uma plástica, ele tem características plásticas para o olhar, para a imagem que aquele público, que aquele espectador está vendo, né? E aí o que ele começa a pensar? O que ele começa a perceber? Que, na maioria das vezes, em cena, se não todas as vezes, o ritmo, o corpo e a palavra estão sempre integrados. Então a pessoa fala no mesmo ritmo que ela anda, no mesmo ritmo que... E que isso tem uma certa... um certo lugar já estabelecido. E ele começa a pensar assim, bom, e se eu começar a bagunçar esse lugar? Isso é que torna a técnica e a estética do Meyerhold revolucionária, porque ele é o primeiro diretor que conscientemente refletiu sobre aquilo, né? Prática e teoricamente, que vai falar que antigamente o ator e a palavra e as ações na cena eram consideradas uma totalidade. E aí ele vai bagunçar um pouquinho essas tarefas em cena. Então ele começa a pensar como que ele consegue, em diferentes níveis, criar certas camadas entre o que está sendo feito, o que está sendo falado, o que está sendo ouvido, o que está sendo visto, e ele começa a separar essas coisas que, quando a gente olha, tá tudo integrado, né? Tipo, eu tô aqui falando, eu sou uma pessoa que eu gesticulo muito, então eu tô falando, tô gesticulando, tô não sei o que, tô olhando, isso é uma totalidade. Mas e se você destrinchar isso? E se eu tiver fazendo um determinado movimento lento e falando rápido, ou o contrário, né? Fazendo um movimento muito rápido e falando muito lentamente. Então ele começa a ir tirando esses elementos e pesquisando como é que ele fazia, o que era preciso para que ele começasse a criar certos ruídos, assim, certos estranhamentos dentro desse teatro que antigamente parecia assim tão integrado. Então ele fala assim, bom, o ator, né? O ator, ele precisa saber fazer algo diferente. Porque, bom, vou falar com as palavras dele, que vai ser melhor. Vamos lá. Um ritmo cênico que libera o ator da arbitrariedade do seu temperamento pessoal. Então ele tá falando assim, tem uma coisa que a gente faz em cena sempre que é muito nossa. Então é como se a pessoa fosse sempre fazer a mesma coisa, porque o que ela faz está integrado com uma certa naturalidade. Então ele quer ir estilizando essa naturalidade. Vamos lá. A essência do ritmo está no polo oposto ao cotidiano. Já falei muitas vezes aqui também, né? O que é esse movimento extra-cotidiano? Qual o caminho que permite que o corpo alcance o máximo das suas possibilidades? É o caminho da dança. Porque a dança é o movimento do corpo humano na esfera do ritmo. A dança é para o corpo o mesmo que a música é para o sentimento, uma forma criada artificialmente sem a ajuda do conhecimento. Então ele começa a entender esse corpo na cena como um corpo que pode ser uma dança, mas não é qualquer dança. Ele vai falando um pouco dessa dança que vai criando movimentos como se fosse uma teia de aranha. E o que é essa teia de aranha? A teia de aranha, ela prende, né? Então ele faz a teia e chegando lá o bichinho tá preso na teia. Aí ele fala assim, é isso que o ator tem que fazer. Ele tem que atrair o público com a sua dança, uma dança que seja, que vá além do intelecto, além das palavras. É uma dança que vai provocar um certo distúrbio dos sentidos. Aí ele fala aqui, né?
Nós estimulamos a atividade cerebral do público e o forçamos a pensar e a decidir. Esse é um aspecto do teatro. Mas também existe outro aspecto, muito diferente. Ele estimula a sensibilidade do espectador e o guia através de um labirinto complexo de emoções. Então veja só, ele não queria mais trabalhar com sensibilidade emocional intelectual. Ele queria uma sensibilidade sensorial. E aí ele começou, né, a trabalhar com determinados elementos aí da cena, que eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Então, percebam que, assim, o Meyerhold é bastante ousado em olhar assim e falar, não, eu não quero mais fazer isso, não. Eu acho que a arte teatral ela tem que ser outra coisa. E aí ele vai que vai, né? E vai se aprofundando nisso, e vai mergulhar em várias técnicas, né? Na dança, na biologia, né? Até chegar nesse lugar da biomecânica, do corpo, do ritmo, da sincronicidade, como é que isso vai integrar com a palavra falada, com o movimento, o coro, né? Dos artistas. O trabalho também do encenador, né, que é uma palavra bastante utilizada aí no século XX. E, bom, é basicamente isso. Essa é uma pequena apresentação, né, desses primeiros pensamentos do Meyerhold. E no próximo vídeo vou falar um pouquinho especificamente dessa ideia, né, da biomecânica e um pouquinho também sobre uma estética que o próprio Meyerhold vai chamar de grotesca. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.